Tem um youtuber aí na área que parece que tem um alvo gigante nas costas. Um cara que toda vez que abre a boca para comentar qualquer polêmica, é sempre o primeiro a tomar strike. Às vezes até o único. Dá para nascer alguém com mais strikes no nicho de opinião do YouTube Brasil do que o Serginho Faó. Fala galera, beleza? Meus amigos, cá estou mais uma vez pra falar de strikes. No vídeo de ontem uma pessoa até comentou, tipo, caralho Serginho, toda vez que eu vejo alguma notícia a seu respeito é sobre você tomando strike, ou tomando processo, ou qualquer outra coisa do tipo. Resumindo, Em 2023 o YouTube removeu mais de 5 milhões de vídeos por supostas violações, mas existe um padrão bizarro acontecendo com esse cara em específico. Será que isso é perseguição? Será que é o jeito dele falar ou se expressar? Será que ele tem a pior sorte do mundo? Ou será que tem alguém fazendo isso de propósito para prejudicar ele? Meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou te falar o porquê que o Serginho Faó parece ser o recordista de strikes no nicho de canais de opinião do YouTube brasileiro. E o que eu concluí no final do vídeo pode mudar completamente a forma como você vê a liberdade de expressão nas plataformas digitais. Para entender essa história, você precisa conhecer o personagem principal dela. Serginho Faó começou seu canal em 2018, com vídeos comentando sobre o que estava acontecendo na internet brasileira naquele momento. Com o tempo ele encontrou seu nicho fazendo vídeos de reação e comentários sobre os outros criadores e situações polêmicas da internet. Seu estilo direto, sem filtros, conquistou uma base de seguidores. O diferencial do Serginho sempre foi falar o que pensa, sem medo das consequências. E talvez exatamente por isso que ele se tornou o alvo preferido de strikes no YouTube. É quase como se quanto mais ele crescesse, mais pessoas quisessem derrubar ele. E eu não tô falando de haters comuns nos comentários. Eu tô falando de tentativas constantes de silenciar o canal dele através do sistema de copyright do YouTube. Vamos aos fatos. Nos últimos meses, o canal do Serginho recebeu pelo menos uns 10 strikes. Mas mesmo assim, eu tomei. Então no total são 11 strikes, eu acho, se não for mais. Porque o tempo inteiro tá vindo aí. Strikes não, remoções. Pra quem não sabe, 3 strikes significam a morte de um canal no YouTube. O padrão é sempre o mesmo. Serginho faz um vídeo reagindo ou comentando sobre outro criador de conteúdo, usando trechos curtos dentro do que é permitido pelo uso justo. E alguns dias depois ele recebe uma notificação de violação de direitos autorais. Sabe o que é o mais engraçado? Outros canais, alguns até maiores que o do Serginho mesmo, fazem exatamente o mesmo tipo de conteúdo, sobre as mesmas pessoas, e não enfrentam problema nenhum. Parece até sacanagem com ele, porque às vezes várias pessoas falam do mesmo assunto, mas é só ele que meio que toma na tarraqueta, tá ligado? Ou o Serginho é o youtuber com o pior karma do Brasil, ou existe algo muito estranho acontecendo aqui? Será que a melhor opção para ele seria mudar o tipo de conteúdo que ele cria? Vamos analisar um dos casos mais recentes, o caso envolvendo o Pastor Mirim. Para contextualizar, o Pastor Mirim é um jovem que se apresenta como pregador e faz vídeos com conteúdo direcionado principalmente ao público religioso. Ele ganhou bastante visibilidade nas redes sociais nos últimos meses. Não tem como você não lembrar do The Power, The King, do não sei o que lá. O Serginho, assim como vários outros criadores, fez vídeos reagindo ao conteúdo do Pastorzinho. A reação era principalmente crítica à forma como ele se apresenta e ao conteúdo que ele divulga para o seu público. O que aconteceu em seguida? Serginho recebeu uma notificação do YouTube que parecia ser diretamente do Pastor Mirim ou de alguém da sua equipe, ameaçando dar strike por violação de direitos autorais caso o vídeo não fosse removido. Enquanto isso, outros canais que fizeram vídeos praticamente idênticos sobre o mesmo assunto continuam no ar, sem problema nenhum. Às vezes, o Pastorzinho tem uma lista de pessoas que ele não gosta e o Serginho tá no topo dela. Ou às vezes é só coincidência mesmo, vai saber. Mas o caso do Pastor Mirim não é um caso isolado. São diversos casos parecidos. Lembra da treta com o Podpah? Então, dá-lhe strike. Naquela época ele não foi o único a levar strike não, mas ele estava na lista dos que se ferraram. Ele meio que não pode fazer um vídeo reagindo a um conteúdo de outro criador. Um conteúdo público, disponível para todo mundo. Não pode nem dar a sua opinião sincera sobre o que está sendo mostrado, porque daí o criador do conteúdo original não gosta da reação e entra em contato com o YouTube, alegando violação de direitos autorais e uso indevido da sua imagem. O problema é que o YouTube geralmente favorece quem faz a denúncia, sem nem analisar direito se houve realmente uma violação ou não. O Serginho tentou diversas vezes entrar em contato com o suporte do YouTube,
para explicar a situação, mostrar que o seu conteúdo se enquadrava perfeitamente no uso justo, mas ele nunca consegue uma resposta que presta. O impacto disso vai muito além do emocional. Para um criador de conteúdo, seu canal é seu ganha-pão, sua fonte de renda. É como se alguém ameaçasse fechar sua empresa da noite para o dia sem justificativa nenhuma. Você cria laços, o seu canal é onde você posta a sua jornada, as suas coisas de anos atrás, então você cria um laço com ele. Sabe o que mais me assusta? Isso pode acontecer com qualquer criador, a qualquer momento, mas por que isso parece que acontece o tempo todo? Especificamente com o Serginho. Aqui vão as minhas teorias sobre isso. Bora colocar o chapéu de alumínio e explorar algumas delas sobre o que realmente pode estar acontecendo. Teoria número 1. Existe um grupo organizado de criadores que não gosta do Serginho e coordena ataques ao seu canal. Eu entrei em contato com o suporte, eles falaram pra mim que assim, foi uma denúncia anônima. É uma mesma pessoa que está fazendo as denúncias anônimas pra derrubar os meus vídeos. E só os meus vídeos em específico. Então talvez nem seja que esteja fazendo isso aí. É alguém por trás das cortinas que não gosta de mim e tá usando artimanhas aí da internet para derrubar os meus vídeos. Teoria número 2. O algoritmo do YouTube de alguma forma marcou o canal do Serginho como problemático e agora qualquer denúncia contra ele é tratada com mais rigor, tá ligado? E teoria número 3. Se isso for karma, o Serginho deve ser muito sacana com as pessoas, porque eu nunca vi alguém para levar mais strikes que ele no nicho de opiniões do YouTube Brasil. Mas brincadeiras à parte, o que especialistas em direitos digitais falam é o seguinte: o sistema de copyright do YouTube é automatizado e imperfeito. Quando um canal recebe múltiplas denúncias, mesmo que injustificadas, ele pode entrar em uma espécie de lista de vigilância, onde novas denúncias são tratadas com mais severidade. Agora, outra possibilidade é que o estilo direto e sem filtro do Serginho acaba criando mais inimizades do que o normal, o que naturalmente levaria a mais tentativas de derrubar o seu canal ou o seu conteúdo. Mas seja qual for a verdade, uma coisa é certa, o padrão é inegável e é preocupante, velho. E para entender melhor o problema, a gente precisa falar um pouco sobre como que funciona o sistema de copyright e strikes do YouTube. Talvez você não tá ligado como é que funciona, mas quando um criador recebe uma denúncia de violação de direitos autorais, o YouTube geralmente age primeiro e pergunta depois, tá ligado? Basicamente é isso. O vídeo é derrubado ou desmonetizado e o criador recebe um strike. 3 strikes em um período de 90 dias resultam na remoção permanente do canal. Todo o trabalho, todos os seguidores, toda a fonte de renda, tudo desaparece. Você perde tudo. O problema é que o sistema, como eu disse, favorece quem faz a denúncia. O criador que foi denunciado precisa passar por um processo complicado de contestação que muitas vezes não é nem analisado por humanos, mas por alguns algoritmos, alguns robôs. E é aqui que está a falha que permite esse tipo de abuso. Qualquer pessoa pode denunciar um vídeo por violação de direitos autorais, mesmo que a denúncia seja infundada. E para canais menores, que não têm contatos diretos no YouTube, contestar essas denúncias é uma batalha quase que impossível. É como que se você fosse preso primeiro e só depois tivesse direito a um julgamento. E o juiz? Bom, o juiz é um robô que foi programado pela mesma empresa que te prendeu. Depois de eu analisar todos esses casos e esses padrões, o que eu concluí sobre a situação do Serginho? Eu sinceramente acredito que cada um tem a sua opinião e o direito de compartilhar ela. E na minha opinião, os comentários que o Serginho faz nos seus vídeos não são pesados ao ponto de levar strike a rodo. Eu acho que a internet está cheia de gente com muito mimimi e infelizmente você tem 2 opções. Ou você joga o jogo do século XXI e se torna uma pessoa sem personalidade nenhuma para tentar agradar todo mundo, ou você segue lutando pelos seus direitos e opiniões, mas também segue levando pedrada. O que eu e você podemos fazer? Primeiro, apoiar criadores que estão passando por situações similares, compartilhar seus conteúdos, seguir seus canais alternativos, denunciar abusos do sistema. Óbvio, se você vê que é algo legítimo, que a pessoa está sofrendo algum tipo de abuso desses do sistema. Segundo, cobrar mais transparência e justiça das plataformas. O YouTube precisa melhorar seu sistema de análise de denúncias e dar mais voz aos criadores acusados injustamente. Mas é foda, é óbvio que eles não vão escutar criadores
criadores menores. E terceiro, valorizar a diversidade de vozes na internet. Quanto mais pessoas falando sobre os mesmos temas de diferentes perspectivas, mais difícil vai ser de silenciar o debate. O que essas pessoas têm medo é do debate, entendeu? Quanto ao Serginho, bom, talvez seja a hora dele investir em algumas ferramentas meio que anti-azar, pé de coelho, trevo de 4 folhas, ou quem sabe um advogado especializado em direitos digitais. Tô zoando. Eu tô ligado que ele já tem um advogado. Até porque senão ele estaria meio que ferrado, né? Mas de verdade, se você que está assistindo esse vídeo tiver um pouquinho de senso e entender que o Serginho não merece passar pelo que ele tá passando agora, vai lá dar uma força no canal dele, o link tá aqui embaixo na descrição. Uma coisa é certa, enquanto existirem criadores dispostos a falar o que pensam, mesmo sob ameaça constante, a internet continuará sendo um espaço de debate e de liberdade, e nós estaremos aqui para acompanhar essa luta. Afinal de contas, do que seria da internet sem essas tretas? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos. E claro, vai lá conferir o canal do Serginho, enquanto ele ainda tá no ar, né? É só isso.